Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta terceira edição do Fórum de Tiradentes. Peço que tomem seus lugares para a gente começar essa cerimônia de abertura. Não tá. Você vai compor a mesa primeiro, é isso? Vou compor? Eu falo para ele sentar. Exatamente. Tem. Não, agora já. Eu falo. Acho que só o Mário que vai falar e a Tatiana. A Carmen Lúcia, ela preferiu tudo. Mas não tem fala de ninguém. Só do Mário e Tatiana, só gente de casa. É. Então espera o público, né? Posso ir falando? Bom dia novamente. Vamos dar início, então, a essa terceira edição do Fórum de Tiradentes. Sejam todos muito bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início a essa abertura do terceiro Fórum de Tiradentes, Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, uma ação colaborativa que conta com a coordenação geral de Mário Borgnetti e Raquel Alac e coordenação executiva de Alessandra Meleiros, Débora Ivanov e Tatiana Carvalho Costa. O Fórum é uma iniciativa da Mostra de Cinema de Tiradentes. Teve início em 2023, na 26ª edição do evento, com o propósito de promover o encontro de profissionais do audiovisual brasileiro para revisitar, discutir e propor recomendações para o fortalecimento do setor e prestar subsídios para o desenho de novas políticas públicas. Nessa terceira edição do Fórum de Tiradentes, abre-se novamente o espaço para reflexão propositiva, a partir da caminhada de reconstrução percorrida em 2023, de forma a celebrar as conquistas e os passos dados, ao tempo em que se formularão perspectivas e propostas para o biênio 2025-2026. A metodologia adotada foi a reconvocação dos grupos de trabalho formados desde a primeira edição, somados a novos colaboradores sob a coordenação de Adriana Freschetti, do GT Formação, Cíntia Domit Bittar, do GT Produção, Lia Bahia, do GT Distribuição Circulação, Márcia Vaz, do GT Exibição Difusão, José Quental, do GT Preservação, e uma das novidades dessa edição, que é a introdução de mais um grupo de trabalho, o GT Observatórios, sob a coordenação de Alessandra Meleiro. Os 6 GTs, os 6 grupos de trabalho em análise e elaboração, atuam em análise e elaboração de documentos, ações propositivas, histórico de realizações alcançadas, tendo por base as diretrizes e recomendações formuladas na primeira e segunda edições do Fórum, processo que se concluirá nos encontros presenciais e mesas de debate que ocorrerão durante esta 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em 5 dias de programação, que vão de 25 a 29 de janeiro de 2025, com foco em 3 eixos temáticos. Eixo 1, recomendações para a revitalização da Política Nacional do Audiovisual e a promoção da industrialização através da estruturação articulada dos polos regionais. Eixo 2, propostas de ações e diretrizes para o biênio 2025-2026. Eixo 3, desafios inadiáveis da pauta regulatória, plataformas de conteúdo digital, VOD, impactos iminentes da TV 3.0 e da inteligência artificial sobre a atividade audiovisual. As premissas de base para as discussões dos GTs são descentralização, diversidade, democracia e desenvolvimento econômico e social.
O Fórum de Tiradentes também recebeu contribuições de profissionais do setor de forma online, pela plataforma do evento mostratiradentes.com.br, em processo amplo, gratuito e aberto ao público. Os interessados também são convidados a participar de 5 debates e sessão plenária aberta ao público, quando novas contribuições poderão agregar ao trabalho dos GTs, visando a elaboração de um documento final, a Carta de Tiradentes 2025, a ser encaminhada para os Ministérios da Cultura, órgãos e entidades representativas do setor. Este documento contará com a apresentação pública para a imprensa no encerramento dos trabalhos em Tiradentes. Dessa forma, o Fórum de Tiradentes reafirma seu propósito de promover um debate capaz de articular as visões de diferentes atores de um campo cada dia mais complexo e descentralizado, de forma a contemplar aspectos econômicos, sociais e culturais da atividade do audiovisual e contribuir para a reflexão, cooperação e apoio para a reconstrução das políticas públicas culturais. E para compor a mesa da sessão de abertura do Fórum de Tiradentes, Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, convidamos, representando a ministra Margarete Menezes, a senhora Joelma Gonzaga, secretária nacional de Audiovisual, Ministério da Cultura. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor Hugo Barros de Moura Lima. Bem-vindo. Senhora Benedita da Silva, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte em exercício. Bem-vindo. Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. Senhor Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo e professor. E a mediadora dessa sessão, Tatiana Carvalho Costa, coordenadora executiva do Fórum de Tiradentes. Bem-vinda. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BBA7, CSN, Caixa, Engeia, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, SENAC e SESI em Minas, SPCine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoio, Prefeitura de Tiradentes, Embaixada da França no Brasil, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Festival Scope. MAF Espanha, Mística, Nai Movie, O2 Pós, Retrato Filmes e The End. Idealização e realização, Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Essa sessão conta com acessibilidade de Libras, será gravada e disponibilizada na plataforma do evento mostratiradentes.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. E para transmitir a mensagem de boas-vindas, em nome da Mostra de Cinema de Tiradentes e todos os integrantes da 3ª edição do Fórum de Tiradentes, convidamos o coordenador-geral do Fórum, Mário Borghinetti.
Bom dia. Mais uma vez, eu recebo a honrosa missão de trazer essa mensagem de boas-vindas ao Fórum de Tiradentes. Primeiramente, gostaria de saudar as autoridades e personalidades que nos prestigiam nessa sessão de abertura, cujo tema, desenvolvimento do audiovisual como política estratégica do Estado brasileiro, expressa o espírito desta terceira edição. Gostaria também de saudar mais uma vez meus colegas de coordenação, Raquel Halak, Débora Ivanov, Tatiana Carvalho, Alessandra Meleiro, José Quintal, Adriana Fresquet, Cíntia Bittar, Lia Bahia e Márcia Vaz, em nome dos quais saúdo os mais de 90 profissionais de todos os setores da atividade e de todas as regiões do país que se mobilizaram nas discussões preparatórias dessa edição. Agradecemos também a Quintino Vargas, a Raquel Halak, a Laura Tupinambá, a Vivian Britt e Lorena Mello, em nome das quais agradecemos a toda a equipe da Universo Produções, que propicia as melhores condições para a realização de cada edição do Fórum, sempre com muita competência, profissionalismo, paciência e afeto. Amigos, o trabalho realizado desde a primeira edição do Fórum de Tiradentes reafirma nosso compromisso de construção de um espaço democrático de diálogo do setor com o governo e a sociedade na busca permanente de qualificação das políticas públicas do audiovisual. Os diagnósticos de situação e o conjunto de recomendações formuladas nas edições anteriores, fruto da participação dos diversos segmentos do setor, a partir de uma visão transversal e sistêmica, resultaram num valioso conjunto documental de referência que permitiu estabelecer ricas discussões com o Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, Ancine, os fóruns nacionais de secretários estaduais e municipais de cultura, além de diversas instâncias do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. A conjuntura do audiovisual brasileiro se transformou bastante desde janeiro de 2023, quando inauguramos o Fórum, sobre o signo da esperança impulsionada pela eleição do presidente Lula, a reconstrução do Ministério da Cultura e da Secretaria do Audiovisual. Ao longo de 2023 e 2024, muitas iniciativas, conquistas e retomadas foram alcançadas. Na reconstrução dos mecanismos de governança da atividade, na retomada das ações de fomento, através da Lei Paulo Gustavo, da operacionalização das linhas do FSA e na programação de editais da Secretaria do Audiovisual. No encaminhamento das pautas legislativas e regulatórias em áreas sensíveis da atividade, como as atualizações e prorrogações da Lei do Audiovisual, das cotas de tela e do Marco Legal do Fomento à Cultura. No resgate de programas de cooperação internacional, de programas de exportação do cinema e do audiovisual, dos editais voltados a coproduções internacionais e nos avanços dirigidos à formação de uma Film Commission nacional. Na centralidade conferida às questões de gestão e planejamento, com destaque para a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura e o ciclo de formulação ainda em curso do Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual. Na inclusão do audiovisual no Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, CNDI, e no Programa da Nova Indústria Brasil, junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Na intensificação da cooperação com o Ministério da Educação e o impulsionamento do Programa Nacional de Cinema nas Escolas. Na articulação de políticas de cultura e audiovisual entre o Governo Federal, Estados e municípios, com destaque para a execução da Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc. Com relação à situação encontrada em 2022, de quase total asfixia do setor pelos desmandos autoritários e pela Covid-19, é preciso reconhecer o ciclo positivo que vivemos,
mesmo que ainda sobressaltados pelas preocupações que nos cercam em todas as áreas do audiovisual. Queremos saudar o Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual pelo processo empreendido na construção do PDM, Plano de Diretrizes e Metas do Audiovisual, inspirado em práticas democráticas e no reconhecimento da complexidade do ecossistema audiovisual contemporâneo. Nessa mesma direção, hoje se intensificam as manifestações do setor em favor da urgente regulamentação do VOD e de medidas de revitalização da política nacional do audiovisual. Uma revitalização que integre as múltiplas expressões e dinâmicas que movimentam a cadeia de formação, produção, circulação, difusão e preservação audiovisual em todas as janelas e regiões do país, numa formulação que traduza plenamente as dimensões culturais, políticas, econômicas e sociais do impacto positivo do audiovisual na vida do cidadão brasileiro. Uma revitalização que resulte de ampla pactuação do setor com o governo e a sociedade e possa expressar uma visão estratégica do Estado brasileiro para a atividade audiovisual. O Fórum de Tiradentes, a partir de seus princípios fundadores, da promoção da democracia, da diversidade, da descentralização e do desenvolvimento econômico e social no audiovisual, se propõe a impulsionar esse desafio, trazendo para o foco dessa terceira edição a mobilização do setor para a proposta de construção de um processo constituinte virtuoso a ser liderado pelo Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual, junto à Presidência da República, ao longo de 2025 e 2026, que reúna a representação das diversas instâncias ministeriais, Congresso Nacional, Poder Judiciário, gestores de cultura de estados e municípios, agentes dos diversos segmentos do setor audiovisual, universidades e sociedade civil, para a pactuação necessária à desejada revitalização da política nacional do audiovisual e a sedimentação das bases de implantação do Plano de Diretrizes e Metas. O governo de reconstrução liderado pelo presidente Lula, ao ingressar na segunda metade de seu mandato, tem a oportunidade de avançar nessa direção, trazendo as questões do audiovisual para a centralidade de suas preocupações, em convergência com as novas políticas de desenvolvimento econômico e social do país. Alcançar esse novo nível de compreensão e tratamento dos assuntos do audiovisual, além de integrar o Brasil com as preocupações hoje existentes sobre a matéria nas maiores economias do mundo, constitui uma ação decisiva para a garantia da soberania nacional e do enraizamento das conquistas democráticas para as gerações futuras. Um legado histórico, necessário e possível. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Fórum de Tiradentes, que aqui se manifeste o espírito da cooperação e da transcendência de quaisquer sectarismos, para reconhecermos na diversidade o grande patrimônio da nossa identidade como nação. Viva a cultura, viva o audiovisual brasileiro. Obrigado. A terceira edição do Fórum de Tiradentes será norteada pelo tema central Estratégias de Desenvolvimento para o Setor Audiovisual Brasileiro. Esta sessão de abertura enfoca o tema O Desenvolvimento Audiovisual como Política Estratégica do Estado brasileiro, que destaca a posição estratégica do Brasil para se afirmar como uma potência no mercado audiovisual global, sendo necessária uma ação coordenada, envolvendo todos os níveis de governo e a participação ativa dos profissionais do setor.
O painel propõe uma reflexão compartilhada com os integrantes da mesa acerca das possibilidades para transformar os desafios atuais em oportunidades, a partir da construção de uma visão sistêmica sobre a atividade audiovisual, através do processo de ampla pactuação do setor com o Estado e a sociedade, que reconheça o valor do audiovisual que reconheça o valor do audiovisual na promoção e garantia dos interesses nacionais. Passamos agora a palavra à coordenadora executiva do 3º Fórum de Tiradentes, Tatiana Carvalho Costa, que vai conduzir as apresentações dessa sessão de abertura. Bom dia. Oi. Bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E tomo emprestado as palavras de Mário para agradecer a presença de todas as pessoas convidadas que se dispuseram a estar aqui conosco para compartilhar diferentes visões, e a gente tem aqui representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, e nossos faróis, Benedita da Silva e Leonardo Boff, que vão nutrir nossas reflexões, né? Espero que a gente consiga aproveitar bastante do que essa mesa tem a dizer. Um aviso, muito rapidamente, a gente talvez não abra para perguntas e para um debate por conta do tempo. Está prevista essa mesa aí até às 13h30, e a gente sabe como funcionam mesas na hora do almoço. E é importante também ouvir essas pessoas que estão aqui, e a gente vai ter debates até a quarta-feira, aqui no Centro Cultural Ives Alves, então sugiro que vocês se atentem à programação, para que a gente possa se aprofundar nos temas, alguns que vão ser tratados nessa mesa, ao longo desses dias aí para frente, né? O fórum vai até o dia 29, quarta-feira. E também vou tomar emprestado algumas palavras de Raquel, na belíssima fala de ontem, que agradeceu as pessoas que fazem os filmes, as pessoas que colocam os filmes em circulação e as pessoas que trabalham para fazer esse festival acontecer. Porque cinema, audiovisual, é um trabalho. A gente precisa viver ou ter a perspectiva de viver com dignidade a partir dessa profissão e dessas formas de expressão. É também o audiovisual, o cinema, um lugar de reflexão, um lugar de alimentação do nosso imaginário coletivo. A gente vive esse mês uma euforia coletiva em clima de Copa do Mundo, em função de um filme que está fazendo uma trajetória extraordinária, e de uma atriz extraordinária, já premiada, e que pode vir aí um outro inédito prêmio por meio da atuação dela. E a gente entende, também em clima de Copa do Mundo, fazendo uma comparação aqui muito tosca, e aí eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem aqui torce para algum time de futebol? Então, vocês devem saber muito bem que Copa do Mundo não dá conta de representar o que é o futebol para nós. O Oscar não dá conta de representar o que é um triunfo do cinema brasileiro, no cotidiano. Está todo mundo muito feliz, tá, né? Com muito orgulho. Particularmente emocionado de ver aquelas filas gigantescas na sala de cinema, de pessoas que recuperam uma experiência coletiva com o filme, porque não há nada que se substitua a experiência coletiva com o filme, que um festival de cinema é capaz de fazer, que uma sala de cinema é capaz de fazer. Não estou querendo menosprezar esse momento delicioso que a gente está vivendo, mas sabemos muito bem que esse filme não foi produzido por meio de políticas públicas. Um parênteses. É para isso que serve bilionário, gente. Sabe? Então, com essa pequena brincadeira, me desculpe alongar, essa mesa é super importante e o fórum também é super importante. Para a gente não achar que uma exceção é o que o cinema brasileiro é capaz de ser. Sem política pública, sem regulamentação, sem regulação e regulamentação, a gente não consegue avançar. E a gente está vivendo um momento, e é preciso dizer isso, desculpa instalar aqui um baixo astral.
a gente está vivendo um momento delicadíssimo, que essa nossa euforia não pode nos deixar entorpecer. Também nesse mês, a gente ouviu discursos de um nível de retrocesso e normalização de barbárie que a gente achava que estava superado. Tempos terríveis se colocam diante de nós, não só para o audiovisual, mas para o Brasil. E entendendo o papel central do audiovisual, estratégico, como está no nome dessa mesa, para o país, né? E aqui não vou falar só de soft power, né? Esse anglicismo que a gente nomeia agora, o que o audiovisual sempre fez, que é dar conta de uma dominação do imaginário, e a gente se deixou colonizar por muito tempo, né? E o cinema brasileiro tem todo o poder, e a gente vê isso esse mês, de nos nutrir o orgulho, da gente se ver na tela, né? E da gente ver a nossa pluralidade na tela. Já estou me alongando demais, mas eu quero agora passar a palavra a partir dessa breve, que ficou longa, introdução, para o doutor Hugo. Então, cada pessoa da mesa tem de 10 a 15 minutos. Se precisar de mais tempo, a gente negocia. Vamos ver. Mas é isso. Então, quero saudar essa presença aqui muito importante, robusta, de representantes de instituições que nos ajudam e que, de mãos dadas, podem, inclusive, nos ajudar a atravessar esses tempos terríveis que se colocam diante de nós, para fortalecer esse cinema brasileiro que a gente celebra todo dia. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos ouvir agora o doutor Hugo Barros, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada. Bom dia. Eu sei que você sabe, todo mundo está me olhando assim com uma cara meio diferente, né? O que um promotor de justiça está fazendo aqui num evento sobre audiovisual? Eu realmente não sou um especialista na área. Vou aqui falar mais na visão de um espectador. E vou ser bem mais curto até do que um curta-metragem. Podem ficar tranquilos. Mas eu não podia deixar de agradecer o protagonismo, a atenção que foi dada ao Ministério Público nessa mostra de cinema, o carinho com que nós fomos tratados aqui, essa parceria que está se iniciando, né, para se promover a cultura, que é um bem inestimável, né, de todos. Eu queria cumprimentar o escritor, teólogo Leonardo Boff, a Tatiana, está aqui do meu lado, que falou tão bem agora, a Joelma, secretária nacional do audiovisual, a doutora Benedita da Silva, deputada federal, o nosso prefeito aqui, atleticano, ou melhor, Álvaro Damião, nosso prefeito, não é atleticano, viu, gente? Doutora Elane Parreiras, me tornei amiga dela aqui nesses dias, pela alegria, pelo entusiasmo com que ela trata essa matéria, parabéns. Eu queria cumprimentar também alguns colegas aqui presentes, doutor Paulo César Vicente de Lima, ele que fez essa parceria acontecer, ele e o doutor Jackson Rafael Campomise, foram os verdadeiros responsáveis por isso estar acontecendo, essa parceria, então queria cumprimentá-los. E aqui na visão de um leigo, tá? Pedir licença para falar um pouquinho para vocês, eu preparei uma coisinha aqui muito breve, na visão de um espectador mesmo do cinema, de um cinéfilo. Adélia Prado, né, uma poetisa de Divinópolis, ela fala que quando ela acorda, olha uma pedra e vê só pedra, é um dia ruim. É um dia ruim. Eu acho que todo cineasta, assim como poeta, todo artista, ele revela algo do âmago do ser das coisas. A arte, ela não muda as coisas. Ela nos faz ver coisas. Coisas, por vezes, escondidas, que querem ser reveladas. E o cinema não é uma arte, né? É uma arte de contar história. Eu acho que por isso que os bons filmes tocam tanto, porque eles falam a nossa alma, né? Eles falam a alma. Quem nunca se emocionou assistindo Central do Brasil, eu não assisti ainda, não tive a oportunidade, esse novo filme brasileiro, que está tão festejado, mas eu me lembro muito de Central do Brasil, que marcou, né? O Josué,
Quem também nunca se emocionou com o Guido, a Principessa, e o Josué de A Vida é Bela, prefeito Álvaro Damião? Aí eu saí daquele filme e eu falei, eu quero ter um filho que se chame Josué. E eu tenho 3 homens, o terceiro só não se chamou Josué porque a vontade soberana lá de casa vetou e colocou o nome dele de João. Eu falo com ele hoje, João, você ia chamar Josué. Ele falou, ainda bem que mamãe que manda. Quem também nunca sorriu com a alma, assistiu um clássico do faroeste como Meu Nome é Ninguém, com o inigualável lá, o galã Henry Fonda, que para nós do Ministério Público, o pessoal fala que ele é galã, mas ele não é nada mais que uma cópia imperfeita do Dr. Jackson, que o nosso ex-procurador-geral, Dr. Jarbas Soares. Quem conhece o Dr. Jarbas sabe que ele é muito mais bonito que o Henry Fonda. Quem também não se encantou com a fotografia, com a música de um filme como A Missão, com aquela maravilhosa cena de um índio que perdoa o caçador que o perseguia. Robert De Niro, aquela cena é maravilhosa. O que desentenda uma beleza inigualável de um filme como A Vida é Bela, desculpem, A Árvore da Vida, com aquela frase lapidar de uma mãe ensinando um filho que ao menos que ele ame, a vida dele passará como um flash. E são só uns exemplos, obviamente, de histórias que, por revelarem algo da verdade, elas tocam a alma. Elas revelam algo da verdade das coisas. Tocaram a minha. E eu nunca me esqueci. Mas eu queria falar também sobre uma história diferente de todas as outras. Uma história de criaturas amadas vivendo em uma terra encantada, onde jorra leite e mel. E o roteiro, embora muito conhecido, ele é original, ele é único, pois elas viviam na presença do próprio Criador da história e que tudo criou para elas. No entanto, em um plot twist impensável, elas, criadas pelo sumo bem, elas se revoltam contra a bondade. Isso mesmo, elas se revoltam contra a bondade. E a rebelião culmina num terrível afastamento e provoca o maior dos males, o maior dos crimes. O assassinato do próprio autor da obra, que se tornara criatura só para levá-las de volta para casa. E quando achávamos, então, que esse era o fim da história, não era. Era o começo de uma nova história. A mais fantástica e bela de todas as histórias jamais contada. A minha história, a sua história, a nossa história. E que pela morte e ressurreição de um Deus feito homem, essa história se tornou eterna. Uma eterna história de amor, tão bem sintetizada na frase mais traduzida de todos os tempos. Pois Deus amou de tal maneira o mundo, que deu a ele o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse festival de cinema, meus irmãos, seja, antes de tudo, um ato de gratidão àquele que nos criou e nos deu a imerecida capacidade de conhecê-lo e, assim, participar da única história que nunca terá fim, o amor. Porque, afinal, toda arte é um caminho de volta para casa. Obrigado. Agradeço, doutor Hugo. Obrigada por estar aqui e por sua fala. E agora vamos ouvir o prefeito em exercício de Belo Horizonte, que não é atleticano. Álvaro Damião, muito obrigada. Muito honrada com a presença de vocês aqui, tanto do senhor quanto da secretária Eliane Parreira. Sim. Ligou. Ligou. Oi, pronto. Se eu não entender um pouco de microfone, doutor Hugo, aí pode desistir. Aí pode desistir. Agradecer primeiro a todos vocês por estarem aqui, agradecer pelo convite, a Tiradentes, cidade querida que a gente conhece tão bem.
abraçar o doutor Paulo de Tarso, através do doutor Hugo de Barros, e a todos do Ministério Público, deputada federal Benedita Silva, e através dela, a toda a nossa Câmara, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, agradecemos ao governo federal, ao teólogo, escritor, filósofo e professor Leonardo Boff, coordenadora executiva do terceiro Fórum de Tiradentes, a Tatiana Carvalho, e a Eliane Parreiras, que é a nossa secretária municipal de cultura em Belo Horizonte, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. Antes de falar sobre o fórum, sobre essa mostra que é muito importante para todos nós, eu queria dizer para vocês que eu fico muito à vontade, porque eu sei bem o que é uma Sony Alpha. Eu conheço bem o que é uma lente 70x200. Eu sei o que é a 24x70. Eu conheço bem o boom. Estou familiarizado com ele. Eu sei bem o que é ser iluminado por uma softbox. Eu sei bem o que é ser modulado por uma mesa Shure. Eu vivi minha vida e vivo minha vida através das lentes e dos microfones. E eles me fizeram chegar até aqui. Sou eternamente agradecido a tudo que o rádio e a televisão me deu e me proporcionou principalmente. O cinema audiovisual, ele desempenha um papel que é fundamental, essencial na construção e na projeção da identidade cultural de um povo. Através de filmes, séries, documentários e outras produções, conseguimos compartilhar nossas histórias, tradições e experiências. E são ferramentas poderosas para projetar as nossas cidades e o nosso país. Além disso, o setor audiovisual, ele gera emprego, gera renda, ele traz atividade econômica, movimentando a economia criativa, proporciona novas oportunidades de trabalho em diversas áreas, desde a produção até a distribuição de conteúdos. Nesse contexto, a Prefeitura de Belo Horizonte está determinada a apoiar, fortalecer e estimular o setor audiovisual. Nós criamos o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual, BH nas Telas, que foi oficializado por meio do decreto do prefeito Fuad Noman, em maio do ano passado. Além de institucionalizar essa política pública, o decreto cria ainda um comitê gestor que conta com a participação da sociedade civil para o planejamento e o acompanhamento do programa. Esse programa, estruturado em eixos, atua no fomento cultural ao setor e só no ano passado, para vocês terem uma ideia, foram aproximadamente 15 milhões de reais investidos. A nossa Belo Horizonte Film Commission planeja e elabora projetos relacionados à política de filmagens e gravações em parceria com outros órgãos da PBH, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2024, a BH Film Commission apoiou 137 produções com 288 diárias de filmagens autorizadas. Essas produções investiram mais de 30 milhões de reais na cidade, um crescimento de 73% em relação a 2023. Gerou 4.300 postos de trabalho e um crescimento de 105% em relação ao ano anterior. Temos ainda o nosso Cine Santa Teresa, as parcerias com diversas mostras e festivais, a memória com o Museu da Imagem e do Som de BH, o Arquivo Público de BH, a formação com a Escola Livre de Artes Arena da Cultura e o Observatório do Audiovisual. Por tudo isso, nossa imensa alegria de ser parceiro do Ministério Público, a quem agradeço mais uma vez, do Instituto Universo Cultural e das prefeituras de Ouro Preto e Tiradentes, para estimular ainda mais o programa Cinema Sem Fronteiras. Agradecemos muito ao Ministério Público de Minas Gerais pelas parcerias que viabilizam ações importantes da cultura em BH. O Cinema Sem Fronteiras
é um programa audiovisual internacional que nasceu em Belo Horizonte. Um programa inovador e de vanguarda que coloca BH e Minas no centro das atenções do Brasil e do mundo. Essa nova parceria anunciada ontem aqui em Tiradentes vai se desdobrar em muitas ações ao longo do ano que se relacionam com todo o setor audiovisual e integram o calendário do audiovisual brasileiro. Raquel Quintino, fica aqui o nosso agradecimento. Parabéns por essa grande mostra e por esses momentos de celebração do cinema brasileiro. Continuem a contar com a Prefeitura de Belo Horizonte para fortalecer o cinema e o audiovisual. Propagar nossa cultura para além das nossas fronteiras também está entre as nossas prioridades no nosso governo. Obrigado a todos. Agradeço pelas palavras, prefeito, e muito importante ouvir do prefeito a política do audiovisual, né? A secretária está aqui, mas o prefeito que anuncia, e isso diz da força dessas políticas públicas. A gente agradece, né? E aí também libera a Eliane para falar, enquanto representante de gestores e secretários municipais do país, né? Para dizer como isso irradia e como que a gente dialoga com outras iniciativas em outros municípios. Agradeço a sua presença, Eliane. Bom dia a todos. Queria primeiro falar da emoção que é de estar numa mesa com pessoas e instituições que eu admiro tanto, que fazem parte da história da vida cultural e da minha vida cultural. Então, uma emoção estar aqui, né? A mesa já foi toda nominada, mas sintam-se abraçados, cada um de vocês, cumprimentar essa plateia também super importante, qualificada, que está aqui, que é tão importante da gente estar aqui reunidos, né? Assim, falar realmente dessa alegria que é da gente ter essa reunião de instituições, de esferas da administração pública, de setores diversos, de instituições nacionais e internacionais, da academia, de gestores aqui, então, realizadores. Então, a alegria de todo mundo aqui reunido, num momento, como Tatiana falou, que brilhantemente, que é um momento de euforia, de reconhecimento e de ampliação da projeção do cinema nacional, mas que, ao mesmo tempo, nos traz imensas responsabilidades para que a gente possa transformar esse momento no alimento, né, do desenvolvimento do setor. Eu vou tentar ser breve, mas queria falar um pouquinho, como Tatiana comentou, a partir aí da visão da política municipalista, né? E aí, para começar, a gente precisa falar da importância realmente da Mostra de Cinema de Tiradentes, não só por abrir o calendário audiovisual, mas principalmente por pautar as principais questões estéticas, desafios e oportunidades do setor audiovisual nessa produção contemporânea, integrando todo o setor, que é o que a gente vê aqui, né, numa discussão fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas, políticas culturais gerais e sobre a indústria do audiovisual. O audiovisual desempenha um papel central no desenvolvimento cultural e social do Brasil, no fortalecimento da economia, da própria cultura, sendo uma indústria que atravessa transformações significativas, impulsionadas por avanços tecnológicos, pelas mudanças no hábito de consumo. No Brasil, como também já foi falado aqui, a potencialidade do setor é imensa, o que coloca os municípios em uma posição estratégica para fomentar políticas públicas que integrem o audiovisual ao desenvolvimento local, como um instrumento poderoso de inclusão, transformação social, desenvolvimento econômico, gerando emprego, renda e oportunidades para as comunidades. No âmbito econômico,
prefeito citou aqui os números, alguns números de Belo Horizonte, por exemplo. O audiovisual movimenta uma vasta cadeia produtiva que vai desde a criação de conteúdos até a distribuição e exibição, fomenta uma infinidade de negócios locais, como o turismo, a gastronomia e os serviços. Mesmo em municípios menores, a produção audiovisual pode colocar cidades no mapa cultural do país, atraindo investimentos, visitantes e novos negócios em um ciclo virtuoso. As políticas municipais, ao reconhecerem o audiovisual como uma ferramenta para a promoção da identidade local e regional, podem contribuir para a construção de um ecossistema que favoreça a criação de conteúdos representativos e de qualidade e, ao mesmo tempo, a criação e ampliação do mercado consumidor, algo que também precisamos enfrentar de maneira conjunta. E, nesse contexto, é incontornável que se considere o papel das cidades e do fortalecimento das políticas locais dentro desse grande sistema. É justamente nesse espírito que o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, uma associação ligada à Frente Nacional de Prefeitos, se soma ao Fórum de Tiradentes. O Fórum de Secretários atua como uma plataforma de diálogo, cooperação, sempre em defesa dos interesses dos municípios e do fortalecimento da gestão pública local. Acreditamos na inteligência e eficiência de uma estratégia nacional unificada que permita o desenvolvimento sustentável e perene do audiovisual brasileiro. Uma estratégia que se materialize em política pública setorial, integrando políticas regionais e locais, que é uma integração essencial. A falta de alinhamento entre essas políticas pode gerar não só desperdício de recursos, mas sombreamento e iniciativas até pouco eficazes. Por outro lado, uma abordagem federativa, colaborativa, permite que as necessidades locais sejam atendidas de maneira mais específica, enquanto se mantém um direcionamento estratégico nacional. Estados e municípios podem se beneficiar de políticas articuladas que incluam incentivos fiscais, fundos de financiamento, programas de capacitação técnica, arranjos regionais, os programas de co-investimento, de estímulo a coproduções e que promovam a criação de polos audiovisuais regionais, contribuindo para a diversificação da produção e para o fortalecimento da identidade cultural de diferentes territórios. Nos municípios, o incentivo à criação de festivais locais, cineclubes, espaços de exibição, democratizam o acesso à cultura e estimulam o surgimento de talentos regionais. Parcerias entre prefeituras, estados e União podem ampliar o alcance das iniciativas, garantindo uma abordagem integrada e eficaz. E cabe aqui destacar a disposição, a intenção e a atuação do Ministério da Cultura no audiovisual e em todas as suas áreas para fortalecer essa integração com os entes federativos, com estratégia, pensamento, conceito e ética. Reconheço aqui, por meio da secretária dos comitês de cultura, do Ministério da Cultura, Roberta Martins, e por meio da secretária Joelme e equipes, todo esse trabalho que vem sendo feito. Acreditamos também ser fundamental que haja uma estreita colaboração entre os municípios, o Estado, mas, como o Mário falou aqui, e a sociedade como um todo, de forma a construir uma visão sistêmica e integrada do setor. Neste cenário, a aliança entre esses atores pode fortalecer as políticas culturais e o audiovisual no Brasil, com potencial de descentralização, desconcentração, integração e continuidade. Com a união de esforços entre gestores públicos de diversas esferas, cineastas, produtores e acadêmicos, o diálogo se amplia, permitindo a criação de estratégias mais eficazes e inclusivas. E aqui, hoje, ontem, esse conceito se materializa na parceria anunciada entre o Ministério Público de Minas Gerais, por meio do FUNEMP, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Instituto Universo Cultural e as prefeituras de Tiradentes e Ouro Preto para o Cinema Sem Fronteiras, como o prefeito anunciou aqui.
Nosso muito obrigada ao prefeito Fuad e ao prefeito Álvaro Damião por seu apoio restrito à cultura, pela consolidação do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual BH nas Telas, que permitiu, inclusive, que a gente pudesse chegar nesse momento com essa parceria. Um agradecimento muito especial ao Ministério Público de Minas Gerais, por meio de um conjunto de lideranças. O Procurador-Geral, doutor Paulo de Tarso, o doutor Hugo, aqui presente, o doutor Jackson Campomise, presidente do FUNEMP nesse período, doutor Paulo César, doutor Renato Frois, que assume agora, ao todo o Conselho do FUNEMP e a equipe extraordinária do Ministério Público de Minas Gerais, porque esse é um trabalho desafiador de construção de modelos de parcerias que muitas vezes não estavam disponíveis ainda, e esse trabalho só é feito se tiver muita intenção, muita parceria, muito desejo de realizar. Então, meu agradecimento realmente a toda a equipe do Ministério Público de Minas Gerais, um orgulho mesmo a gente poder ter essa parceria, que, como o prefeito disse, essa que se inicia agora, mas muitas outras que estão em andamento. Agradecer também, claro, as prefeituras parceiras, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, por meio da Crica Schirmer, que está aqui presente, secretária adjunta, a Thay, que é coordenadora da Belo Horizonte Film Commission, ao Tiago, que está aqui também, do Museu da Imagem e do Som, e, claro, a Universo Cultural, por meio da Raquel, Quintino e Fernanda. Vocês são convergência e confluência cultural. Desenvolvem um programa de alto refinamento estratégico e de forte impacto local. Parabéns, 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 Universo Cultural. Avançamos muito, temos espaço para um diálogo maduro, mas temos consciência que os desafios são enormes. Garantir nossa diversidade audiovisual, preservar nossa identidade cultural, a adaptação às demandas do mercado global, a regulação do VOD, a formação de público. Mas acreditamos em uma abordagem colaborativa e integrada para enfrentar os desafios e criarmos um ecossistema sustentável para o audiovisual brasileiro. Viva o audiovisual brasileiro, viva o cinema brasileiro! Obrigada, secretária. É muito bom a gente ouvir essa integração, né, sobre essa integração. E vamos agora às palavras da secretária, representando o Ministério da Cultura, que está com uma equipe grande aqui mais um ano, duas secretárias, e secretária Joelma aqui representando a ministra. Vamos ouvir sobre esses imensos desafios que temos pela frente, né? Já parabenizando pela reconstrução, um trabalhão que foi feito nos últimos 2 anos. Agradeço a sua presença. Obrigada. Vou falar daqui, tá? Tá bem. Bom dia a todos e todas. Obrigada a todo o time da Universo e a coordenação do Fórum de Tiradentes por mais um ano aqui nesse espaço incrível. Quero saudar toda a mesa e dizer da minha emoção e da minha honra, professor Leonardo Boff, de estar dividindo uma mesa com o senhor, e juntamente com a minha querida deputada Benedita da Silva, Eliane Parreiras, prefeito Álvaro, doutor Hugo. Obrigada mesmo. Aliás, falando da Benedita, eu não perco a chance de referenciá-la. Alguém aqui já pensou ou está pensando em fazer um filme sobre a vida da Benedita da Silva, gente? Cadê? Vocês se dão conta? A trajetória de vida dessa mulher dedicada à sociedade brasileira atravessa toda a contemporaneidade, né, da sociedade brasileira. Imagina esse filme. Acho que, né, enfim, espero que alguém já esteja pensando nisso.
Bom, eu fiquei muito emocionada ontem. Eu sou do time das emocionadas, né? Com a Raquel, com a Tati. Fiquei muito emocionada ontem ali na abertura. E fiquei fortemente impactada com as falas da Célia Chacriabá, né? Quando ela fala de reflorestar o cinema, de transformar o cinema numa floresta. E aqui faço um parêntese. Na hora ficou me passando um filme na cabeça que, em 2021, eu e a Célia nos conhecemos numa grande produção audiovisual em São Paulo, onde eu era a produtora e ela era uma consultora. Era um projeto, né, que ainda deve estar sendo finalizado, que falava de ancestralidade, né, da cultura indígena, do potencial do nosso Brasil, de quantos Brasis existem em um Brasil só. E jamais imaginaríamos, eu e ela, que depois nos encontraríamos 2 anos depois, em 2023, ambas como gestora pública no governo Lula III. E lembro da gente chegar, quando a gente se encontrou, atravessando ali o Congresso, eu indo para uma pauta que tinha a ver com a regulação do VOD, e ela, né, lá no Congresso, a gente passando pelo aquele corredor, e as duas parou para se dar um abraço, porque, né, mesmo estando as duas em Brasília, a gente não tinha conseguido se encontrar ainda, e estávamos ansiando por esse momento, e ela falava no meu ouvido, não sei se ela está aqui, quem diria, Joelma, que a gente estaríamos aqui 2 anos depois, nesse governo, construindo a política pública do país. Então, eu fiquei muito emocionada de vê-la ali. A Célia é realmente uma força da natureza. Bom, e ela falou uma coisa muito interessante que todos nós sabemos e concordamos, que é que o audiovisual é a grande arma do século XXI. Né? Falei ontem, e repito aqui, da importância do Ainda Estou Aqui, né? No Oscar, como melhor filme estrangeiro e concorrendo a melhor atriz. Nós estamos também com 13 filmes brasileiros selecionados para o Festival de Berlim, que é um dos maiores festivais do mundo, um dos mais prestigiados. E estamos aqui com 141 filmes que vão passar ao longo da Mostra de Tiradentes. É muito para celebrar, e devemos e merecemos celebrar. Mas é óbvio que a gente não para por aí. O tema dessa mesa nos convida a pensar não apenas como um setor cultural, mas como uma política estratégica de Estado, que é o que fala o tema da mesa. E nossa, eu vim falar aqui para... Achei que ia ficar melhor. E é nesse caminho que a gente pauta todas as políticas e pensamento de estruturação das políticas da Secretaria do Audiovisual. É isso que estamos defendendo quando nos aliamos com outras pautas de outros ministérios, quando pautamos... Obrigada. Ele está descendo. Bom, quando atuamos junto com outros ministérios no pensamento, elaboração e implantação de uma política pública do audiovisual perene, estratégica, sustentável, como exemplo do Ministério da Educação, né, e a importante missão de levar o conteúdo brasileiro para as escolas, para a educação básica. Nós estamos juntos nessa ação, entendemos a importância e a urgência dessa ação, que é a Lei 13.006, e a ferramenta de aplicabilidade dessa lei será trazida pela Secretaria do Audiovisual. Isso para dar um exemplo apenas de ações conjuntas entre ministérios que pauta nosso desenho político. Né? Eu estou aqui nessa mesa com 2 ícones, como já falei, que têm a trajetória de vida pautada em defender a democracia brasileira. O professor Leonardo Boff, Benedita da Silva. E voltando ao que Celinha falou ontem, de como o audiovisual é a arma do século XXI, queria trazer aqui uma situação que ilustra isso com muita clareza. Nós tivemos o G20 ano passado, né? E no G20 da Cultura, que foi realizado na Bahia,
Nós tínhamos o Brasil fez muitas propostas, como enquanto presidente do G20, né, da cultura, e nós tínhamos que preparar, ao longo daqueles 3 dias, um grande documento, uma grande declaração da cultura. E teve um ponto, gente, que foi muito, muito assim... As reuniões estavam previstas para acontecer de 9 às 18, né? Acontecia sempre, primeiro e segundo dia até às 22 horas, e no terceiro dia, que era o dia que a gente não poderia sair sem terminar essa declaração, ficamos até 3 da manhã, de 9 até 3 da manhã. E qual era o ponto que sempre passava, que sempre voltava e que sempre tinha um grande agente atuando contra? Eram as plataformas digitais, era a proteção ao conteúdo nacional, local, nas plataformas digitais. Né? Assim, os Estados Unidos eles fizeram tudo, usaram de todas as formas para que tirasse isso da declaração do G20. Né? Sim, todas. Proteção ao direito autoral, diversidade de histórias locais. Eles usaram de todos os argumentos possíveis. E era um cenário onde estava... Essa é uma proposta do Brasil, né? Estamos aqui na iminente regulação do VOD, que deve acontecer em breve. E aí era a União Europeia, Índia, China, todo mundo defendendo a proposta do Brasil, né? E os Estados Unidos querendo a todo custo tirar isso da declaração do G20 da Cultura. Vencemos, ficamos ali, né? Não fizemos concessão e está lá, né? A importância da proteção do direito autoral, do direito patrimonial e de como isso impacta a soberania. Né? Por isso, é crucial, crucial. Eu tenho falado muito disso, vou seguir falando muito disso. Esse é o ano para a gente resolver isso, que é urgente que a gente resolva. Quando eu digo a gente, eu falo o Congresso Brasileiro, a sociedade, todo mundo estejamos numa única toada para a regulação das plataformas digitais, para a regulação das plataformas de streaming, que é quem tem pautado hoje a produção do audiovisual no Brasil. E é por isso que eu coloco como ponto central, como cerne dessa discussão, a proteção ao direito autoral, a proteção ao direito patrimonial. Porque se garantirmos isso, se garantirmos esse direito, que já venha sendo assegurado ao longo do histórico das nossas políticas públicas, nós estamos defendendo a nossa produção independente, nós estamos defendendo a nossa soberania, são nossas histórias escritas por nós, direito nosso, patrimonialidade nossa. Nenhum dos países considerados grandes potências da indústria do audiovisual chegou a esse lugar sem defender a sua produção nacional, sua produção local. Nenhum. França, Coreia, próprios Estados Unidos, nenhum desses. Todos esses têm mecanismo de defesa, de proteção à sua propriedade intelectual, porque essa é a grande arma, como a Célia falou, né, é o grande cerne da questão e a grande arma do século XXI, via audiovisual. E se a gente protege isso, a gente tem uma reação em cadeia, né? A gente está impulsionando a economia, porque se é direito nosso, patrimonialidade nossa, significa que as nossas produtoras estão sendo irrigadas pelas políticas públicas no audiovisual e que a exemplo do que aconteceu com a Lei 12.485, né, com a chegada dela, de como ela impulsionou o setor, a gente saindo de um número pequeno de produção para um número expressivamente maior, o que deu a capacidade instalada que nós temos hoje de produção audiovisual. A gente continua impactando o PIB, né? É sabido por muitos que estão aqui nessa sala, que são profissionais do audiovisual, o quanto que ele impacta o PIB nacional, 24,5 bilhões por ano diretamente, somando somando o impacto indireto, isso cresce para 55,8 bilhões. Isso são dados pré-pandemia, o que significa que esses dados já são outros, mas ainda assim impactante. E chamo a atenção para uma coisa: esses são dados sem um importante setor da economia do audiovisual regulado, que são as plataformas de streaming. Vocês imaginem o impulso, o salto que nós vamos dar, né, ao garantirmos a proteção, a regulação do VOD dessa forma, protegendo a produção brasileira independente. Nós certamente sairemos de um lugar onde nós somos os principais consumidores de audiovisual
via streaming do mundo, para estar entre os maiores consumidores de audiovisual do mundo, com propriedade intelectual nossa. E, bom, estamos falando aqui de estratégia, né, de política do audiovisual como estratégia do Estado. Nós estamos em vias de entregar, nos próximos meses, o plano de diretrizes e metas, que foi citado aqui pelo Borgnetti, que é o grande mapa de navegação das políticas do audiovisual do Brasil, dos próximos 10 anos. Nós estamos, desde o ano passado, dedicados a isso, né? Temos um GT no Conselho Superior de Cinema dedicado a isso, fizemos uma grande circulação pelas regiões do país para entender as necessidades regionais, combinamos com um grande seminário sobre economia do audiovisual, feito na Fiesp, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Margarete Menezes, e com o vice-presidente, inclusive, anunciando a entrada do audiovisual na nova indústria, né, que era um pleito nosso antigo, e quando saiu a nova indústria, a primeira coisa que a ministra Margarete fez, o audiovisual não está. Então, ela fez toda essa articulação para que nós estejamos dentro da CNDI, né, Conselho Nacional da Indústria. Ainda falando, a gente está agora no PDM, né, terminando na perspectiva de consolidar os objetivos, as metas, e de pensar um sistema setorial alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. E está aqui a nossa querida secretária Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura, que vem fazendo um trabalho glorioso à frente disso. Então, a partir do PDM, nós teremos também, alinhado com o Sistema Nacional de Cultura, um sistema setorial do audiovisual. O Borgnetti falou aqui para a revitalização das políticas do audiovisual do país. É nesse caminho que o plano de diretrizes e metas aponta, ele está sendo construído. Eu estava essa semana, 2 dias atrás, um dia inteiro, uma tarde inteira na Fazenda, né, com o meu time, discutindo pautas econômicas, discutindo a regulação do VOD, traçando estratégias. E estava um dia depois, antes de vir para cá, no Rio, no BNDES, reunidos com uma equipe do BNDES, que também está muito junto da gente nesse pensamento, e com o MDIC, obviamente, que está construindo junto com a gente o pensamento, né, dessa cadeia produtiva do audiovisual. E aí a Tati falou aqui de soft power, né, e a Célia falou ontem de como o audiovisual é uma guerra, é a arma desse nosso tempo. E aí eu queria contar uma historinha aqui que eu acho que eu já falei em alguma outra mesa, não sei se falei aqui, mas assim, eu me dei conta, eu tenho mais de 40 anos, né? Assim, eu me dei conta certa vez, talvez ali pelos meus 20 e poucos, que sempre teve 3 hinos que eu sempre conheci desde o primeiro acorde, né? O hino nacional, obviamente, né? Na escola tocava juramento da bandeira, nas Olimpíadas, em todas na Copa do Mundo. Então, assim, óbvio, todos nós aqui conhecemos o hino nacional de cara. Conheço desde a primeira nota o hino do Bahia, né, o time de lá, do Bahia. Eu torço para o Vitória, e meus irmãos todos torcem para o Bahia. Então, quando o Vitória perdia, e principalmente quando perdia para o Bahia, o bullying comigo era ficar tocando o hino do Bahia, né, nessa dinâmica aí de irmãos, como provocação. Então, assim, o primeiro acorde que tocar o hino do Bahia, eu conheço. E o outro hino que eu conheço desde o primeiro acorde é o hino dos Estados Unidos. E eu conheço esse hino, assim, primeiro acorde, primeira nota, eu sei dizer, é o hino dos Estados Unidos. Isso se dá porque, assim, eu sempre fui muito exposta, eu sempre assisti muito filme, eu sou cinéfila, acho que todo mundo aqui sabe. E eu sempre fui muito exposta, todos nós aqui fomos sempre muito expostos, né, à produção de Hollywood. E eles fazem isso com maestria, digamos assim, para o bem e para o mal. Qualquer filme, quase todos os filmes, se você assistir uma comédia, você vai ver lá uma ceninha, uns segundozinhos, onde está tocando o hino dos Estados Unidos em contexto de exaltação. Um drama vai estar tocando o hino dos Estados Unidos. Uma aventura, como Gremlins, Indiana Jones, sei lá, para quem é da minha época, vai estar lá tocando o hino do Brasil, ou dos Estados Unidos em contexto de exaltação. Eu adoraria ter crescido
sendo exposta, muito exposta ao cinema nacional. Né? Ao contrário, eu gosto muito do cinema de Hollywood, não vou dizer que não gosto, eu gosto. Gosto de muitas escolas de cinema do mundo. Mas eu fiquei pensando agora, enquanto gestora pública, o quanto que teria sido lindo, o quanto teria sido importante para mim se eu tivesse crescido exposta ao cinema nacional. Né? Assim, E aí eu sempre digo que, assim, enquanto gestora pública, eu estou sempre tentando harmonizar 3 dimensões minhas. Né? Eu sou profissional do cinema, venho de dentro do mercado, eu estou gestora pública hoje, e eu sou uma cidadã amante de cinema. Então, eu fico sempre tentando equilibrar essas 3 caixinhas minhas no pensamento da política pública. E nem sempre eles se harmonizam. Né? Nem sempre o que eu faria com o profissional de cinema seria o que melhor se aplicaria na política pública e vice-versa. Mas tem uma coisa, essas 3 dimensões se harmonizam sempre numa questão, né? Que é essa que eu falei, de como, assim, o Brasil precisa ser exposto massivamente aos seus próprios conteúdos, às suas próprias narrativas, às suas próprias escolas de cinema. Né? E é isso. E é esse caminho que eu uso como farol, né, pensando numa política pública que seja perene, que seja sustentável economicamente, que seja nossa, propriedade intelectual, patrimonial nossa. Né, e que todo o Brasil, todo o povo brasileiro, toda criança brasileira possa crescer exposta às histórias contadas por nós massivamente. Bom, enfim, me alonguei um pouco, mas é basicamente isso. Obrigada. Muito obrigada, secretária Joelma. O seu Antônio chegou a tempo de ver a maravilhosa Benedita falar. E quero acrescentar à lista de triunfos brasileiros fora do país a seleção de Malês para o maior e mais tradicional festival do cinema africano, que é o FESPACO em Burkina Faso, agora em fevereiro. É a primeira vez que um filme brasileiro participa da competitiva de longas-metragens nesse festival. Muito honrada de poder presenciar isso. Maravilha. E vai passar Malês aqui na praça. Hoje. 21 horas. A secretária falou que quer falar uma coisinha antes da gente passar para... Coisa rápida que eu esqueci de falar enquanto estava ali. Primeiro, saudar aqui o Pitanga, querido, e dizer que eu estarei lá assistindo Malês hoje, certamente muito emocionada de estar assistindo com sua presença. Mas eu queria falar só mais uma coisa sobre o Ainda Estou Aqui. Fiquei muito provocada com uma coisa... Eu falei ontem do Ainda Estou Aqui e acordei hoje, fui olhar minhas redes sociais e tinha algumas mensagens raivosas, digamos assim, dizendo que, nossa, não teve financiamento público no Ainda Estou Aqui, vocês estão falando do Ainda Estou Aqui. Óbvio, gente. Tem um ponto muito importante para ressaltar e eu queria convidar todo mundo a pensar sobre essa perspectiva. O Ainda Estou Aqui foi feito há 2 anos atrás. Né? Portanto, ele se beneficia de uma capacidade instalada que é fruto da política pública. Né? Ele faz uso de toda essa política, dessa capacidade de produção dos profissionais que foram impulsionados, do crescimento do audiovisual no Brasil de uma forma geral, né? Especialmente a partir da Lei 12.485. Se nós temos profissionais capacitados, se nós temos condições de fazer isso, é porque tivemos políticas públicas perenes, governo Lula 1 e 2 e Dilma 1, né? E que a gente está dando continuidade agora. Então, sim, celebremos, e é importante, muito importante, que se tenha também investimento privado. Né? Se queremos
ser uma indústria, nós temos que ter um investimento público e queremos ter um investimento privado. Mas queria só trazer esse ponto que eu acho que toca assim muito no Ainda Estou Aqui, que é a capacidade instalada que temos hoje de produção e de como essas produções todas estão se beneficiando dela. E que bom, né? Era isso. Obrigada, secretária. De várias coisas que foram ditas aqui na mesa, muito do que a gente deseja que seja realizado e do que a gente precisa, do que a gente já conquistou e do que a gente ainda precisa, passa pelo legislativo. E é importante reconhecer publicamente o trabalho desta mulher à frente de diversas iniciativas no legislativo que garantem não só o fortalecimento da nossa ainda frágil democracia, porque sem ela a gente não consegue mais nada do que a gente gostaria de discutir aqui nos próximos dias, mas também o fortalecimento da nossa cultura, sobretudo. Então, expressar aqui a gratidão por seu trabalho, por sua trajetória, e vamos ouvi-la. Obrigada. Tem que fazer. Esse daqui, talvez. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho uma voz bem vibrante. Eu quero, nesse momento, agradecer muito, graças a Deus que estou aqui mais uma vez. Eu quero começar, me desculpem, mas eu quero começar agradecendo a Raquel por nós estarmos aqui, por fazer com que, mais uma vez, a gente pudesse se emocionar com uma construção tão bacana, tão bonita, que é realmente esse Festival de Tiradentes. Quero agradecer e cumprimentando também o coordenador geral. Quero aqui cumprimentar nessa mesa o meu querido orientador, um homem de fé, um homem de garra, um homem que ajudou muita gente na caminhada, principalmente Benedita da Silva. E eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento assim em público dessa figura que talvez nenhum de nós tenhamos ideia, né, ou dimensão da sua capacidade, não só sua capacidade intelectual, mas aquele homem que faz com que você se mexa, se movimente, é Leonardo Boff. Quero também cumprimentar a Tatiana, nossa coordenadora, aqui nesta mesa fazendo esta moderação. Cumprimentar o nosso doutor Hugo Barros, né, o nosso poeta aqui, pelo jeito que eu vi, né, foi um poeta aqui, a presença. Quero cumprimentar minha amiga também, companheira Joelma Gonzaga, dizer que não é fácil, depois eu digo por que não é. Cumprimentar o nosso prefeito Álvaro Damião, cumprimentar a nossa querida Eliane Parreiras. E, nesse momento, eu quero cumprimentar uma pessoa muito especial. Eu sou Benedita da Silva, tenho 1,76 m de altura, estou vestida com uma calça bege, uma blusa bem estampada de várias cores, o cabelo black, e sou casada com o ator mais bonito do Brasil, Antônio Pitanga. E nós estamos... eu tenho sempre o cuidado de tentar dialogar com todo esse nosso universo cinematográfico, nosso audiovisual, e acompanho o trabalho que são feito também, né, com as pessoas que precisam
de línguas e sinais, estão produzindo muito bem. E também as pessoas que têm uma deficiência visual, né? E nós precisamos dialogar também com elas, tem feito também filmes interessantes, e por isso eu sempre faço minha autodescrição para que eles possam acompanhar. Não vou dizer que eu sou autora da Lei de Línguas e Sinais, viu? É a única coisa que eu confesso mesmo, que eu tenho muito orgulho, porque a cada vez que eu vejo essa pessoa, e eu tenho vontade de um dia de aprender, apesar de ser centenária quase, mas eu acredito que nós deveríamos aprender também essa língua. Nós deveríamos aprender, dialogar cada vez mais com essa população, mas isso me tocou muito, porque foi um dos meus primeiros projetos quando eu cheguei na Câmara Federal. Isso já tem tempo, né, gente? Mas 1987. E, por isso, eu me emociono, caiu esse papel várias vezes, eu me emociono muito com o que a gente consegue produzir e que a gente veja resultado, sabe? E eu brinquei com vocês, eu nunca faço isso, dizer que eu fui a autora, não, mas aqui eu fiquei muito mais tocada e falei, tá perfeito. Bem, gente, eu tenho aqui uma colinha, porque político, quando fala de improviso, ele sabe muito bem como ele começa. Agora, como acaba, ele não tem a menor ideia. Então, para que, principalmente, alguém que é apenas uma cooperadora da cultura, né? Apesar de ter passado pelo teatro do oprimido, né? Olha só, gente, Leonardo Boff, Teatro do Oprimido com Boal e Educação com Paulo Freire, não é fácil, né? Não é fácil, né? Tem que fazer alguma coisa pela cultura, porque senão foi em vão o esforço deles. Mas, bem, olha, vou começar. Agora eu começo a marcar o meu tempo. Eu mesmo marco. Eu marco o meu tempo aqui. 0, 11. Gente, é para vocês relaxarem, sabe? Porque a coisa é tão... Para fluir. E relaxa aqui, vamos, todo mundo, né? A expressão corporal também ajuda nesse momento. Pensa que falar para vocês é fácil. O desenvolvimento do audiovisual como política estratégica do Estado brasileiro, o audiovisual é uma indústria fundamental e transversal que impulsiona a economia e a cultura do país. Nós vivemos um tempo de profundas mudanças, de transformações, de desafios e oportunidades num cenário de avanços tecnológicos que hoje nós encontramos, de mudança nos hábitos de consumo e uma crescente demanda por conteúdos diversos e representativos. O Brasil está em uma posição estratégica para se afirmar como uma potência no mercado audiovisual global, sendo necessária uma ação coordenada envolvendo todos os níveis de governo, a participação ativa dos profissionais do setor, do povo, e este painel que propõe, né, essa reflexão acerca das possibilidades para transformar os desafios atuais em oportunidades a partir da construção de uma visão sistêmica sobre a atividade audiovisual, através do processo de ampla pactuação do setor com o Estado e audiovisual na promoção e garantia dos interesses nacionais. Falar do cinema
audiovisual brasileiro é falar da participação de 55 bilhões e 800 milhões no PIB nacional brasileiro. Também é falar de 657 mil empregos gerados, dados do período de 2019 até 2023. O cinema do Brasil, em seus mais de 120 anos de história, ele teve momentos de grande repercussão, tanto nacional como internacional. Esses dados nos comprovam que o cinema nacional é peça fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Bom, então nós devemos considerar alguns desafios para o setor do audiovisual brasileiro, quando eu destaco o seguinte: regulamentar e adequar os mecanismos de acesso à distribuição de conteúdo de produção brasileira. É fundamental que façamos isso. Garantir a proteção aos direitos autorais e patrimoniais da produção brasileira independente. Regularizar as plataformas da internet para a garantia de recursos e acessos às produções nacionais e independentes. E, principalmente, ampliar e incentivar a frequência da população brasileira ao cinema brasileiro. Dito isso, já fiz o meu discurso oficial. Agora eu quero falar uma coisa do cinema brasileiro que eu penso de grande importância. A cultura ela é revolucionária e, por conseguinte, ela deve ser levada muito a sério. Essa coisa de governo não querer investir em cultura, isso não é uma coisa inteligente. Eu quero contar uma história, vocês ainda não tinham nascido, olhei para essa plateia aqui, não tem. Pode ser que, agora que chegou o Pitanga, a gente bate direitinho aqui, né? Pode ser. Mas eu, quando criança, eu fazia tudo. Eu fazia carreto, juntava dinheiro, implorava, vendia garrafa, eu fazia tudo para ir ao cinema, gente. Eu tenho 82 anos. Eu, criança, não sabia. Sabe qual era o filme? Que nós só tínhamos aquele filme. Era um filme de Flash God e O Feijão é Nosso. Eu não me cansava de ver aquele filme. Eu via aquele filme todos os domingos, eu tinha que ver O Feijão é Nosso, com Violeta Ferraz, dar as mesmas risadas, rir das mesmas coisas, e fui crescendo nesse ambiente. E fui compreendendo que, muitas das vezes, aquilo que eu acho tanta graça em momentos tão difíceis e que tira a gente daquele contexto, eu vejo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Porque quando você vive num mundo de intolerância, num mundo de racismo, num mundo de tanta exclusão, né, homofobia para lá, racismo para cá, para outro, né, feminicídio. Você vive nesse mundo, e você vai assistir uma produção nacional, você está falando com gente igual a você, que conhece você, que sabe quem é você, e que vai pensar exatamente o que é importante você fazer para que todos nós possamos dar continuidade à nossa vida. E eu tenho visto algumas peças que, eu confesso, têm me impressionado demais. Não foi só a questão Central do Brasil. Central do Brasil foi um show. Mas o que eu penso nesse momento, antes de vir para cá e falar assim, o que eu vou dizer para essa gente que entende das coisas?
Aí eu falo até com Pitanga, Pitanga, não me bota nas fotos, eu não sou artista, eu não sou produtora, eu sou política, deixa aqui do lado. Mas ele diz, não, você também é artista. Aí eu me convenço que sou, entender? Aí eu vou para a foto, né? Chama e eu vou para a foto. Por quê? Eu aprendi muito no teatro do oprimido. E nós não tínhamos, naquela época, como fazer cinema. Só tinha fotografia, né? Nós não tínhamos... Eu sou do tempo da televisão, né? Que você botava um papel assim, sabe? Na frente para ver colorida, de preto e branco para você ver colorida. E da janela da casa da vizinha, porque você não tinha televisão. Você tinha que esperar o bom humor da vizinha para você debruçar na janela da casa dela para ver a televisão. Mas hoje eu vejo, e acompanhando esses anos todos, que nós temos é que investir realmente no audiovisual. O Brasil tem todas as condições e é preciso investir muito, porque a tecnologia que nós estamos vivendo hoje, as nossas redes, elas são ótimas, maravilhosas, mas é para o bem e também é para o mal. E você, quando está assistindo, no audiovisual, é uma coisa que te chama a atenção, que mexe contigo, e você vai refletir. Eu ontem refletia, né, momentos que eu dava uma risada, depois de momentos que batia um sentimento assim no meu coração, vendo o filme de ontem. E eu dei um outro nome, que depois eu vou falar só para o Pitanga, eu dei um outro nome para o filme. Quando eu saí, terminei de assistir o filme, ele deveria se chamar tal. Tá? Eu só contei para Leonardo Boff, mas ele não vai falar para vocês. Por quê? Nós batalhamos muito no Congresso Nacional. É preciso que a representação política, eu estou aqui, tá? A representação política seja uma representação política de muita cabeça. Precisamos muito de vocês para ajudar, para que vocês vão, em quem vocês votaram, pedir, por favor, que a cultura faz parte da identidade do povo brasileiro e que é preciso regulamentar, é preciso tratar do Fundo Nacional, é preciso, porque não basta ter a lei, é preciso que votem a lei e que conclua essa lei para que o presidente da República possa sancionar. Essa coisa de deixar uma lei e vocês... Nós conversamos com vocês, com os setores, quando nós vamos apresentar qualquer lei. Há um entendimento com todos aqueles trabalhadores da cultura. Mas o que vem acontecendo, na verdade, é que, quando chega o projeto de tem 50 que quer mudar aqui, quer mudar ali, e é uma loucura, porque ficam indo lá na Câmara e pedindo a gente, olha, vocês têm que votar, vocês precisam votar. Mas eu quero dizer para vocês que a gente só vota quando tem maioria. Quando não tem, às vezes a categoria, e eu quero explicar isso, fica muito furiosa, porque eles vão para lá e o projeto que estava na pauta, nós tiramos da pauta. Aí, como não entende como é o funcionamento da casa, fala assim, vocês não deviam ter feito isso com a categoria. Não, isso é muito ruim. Eu digo, nós íamos perder. Nós estamos esperando o momento em que nós possamos acumular, nós possamos negociar com todo mundo e fazer passar. É uma coisa que eu sempre falo quando eu estou com a cultura. Ali é um outro cenário. Dá para fazer filmes e mais filmes. Vocês precisam prestar atenção, vocês produtores, principalmente, porque vocês ali terão muito conteúdo para contar a história do Brasil, que é preciso contar de novo. Por isso, nós estamos ainda aqui. É bom isso, foi muito bom. E nós vamos continuar aqui contando com vocês para que todas essas leis da cultura sejam essa lei dos nossos sonhos. De gente diferente, de gente igual, de gente que não passa mais fome, de gente que tem comida na mesa, de gente que tem trabalho, né?
de nós, mulheres, que não sejamos violentadas, que a gente pode sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, vestir o que quiser, ficar com quem quiser, que nós possamos realmente sentir a liberdade, porque cultura nada mais é forte para resgatar uma identidade e os nossos valores, que são pessoais e são também coletivos. Cultura é liberdade. Cultura tem que ter fé, e tem que ter mão, tem que ter obras. E vocês estão fazendo isso pelo nosso Brasil. Muito obrigada. Agora vamos ouvir o orientador de Benedito. Professor Leonardo, por favor. Esse microfone está aqui, certo? Tá. Sim. Bom, quero saudar vocês aqui presentes, e especialmente a Raquel, que organizam um encontro tão complexo como esse. A Tatiana, que coordena esse terceiro fórum, e a mesa toda que está aqui presente com as contribuições que deram. Depois da fala da Bené, quase se dispensa a minha. Mas eu sempre, como falo em último lugar, como teólogo e padre, eu falo para dar extrema-unção. Para dar extrema-unção, e senão o sacramento da confirmação, confirmar tudo isso que foi dito aqui. Mas eu quero fazer, que é o próprio da minha atividade, uma pequena reflexão filosófica sobre o audiovisual. Tem um grande pensador alemão da escola de Frankfurt, Adorno, que fez reflexões sobre o cinema e era um grande especialista na música brasileira e da arte brasileira. E ele dizia, na sua obra, nenhuma principal está traduzida, Minima Moralia, dizia, o ser humano só consegue se ver a si mesmo na sua identidade através das imagens que ele projeta, seja nas paredes, nas cavernas, nas pinturas que ele faz durante a vida, seja nos artefatos onde ele se autoprojeta. A cultura, especialmente a pictórica, toda essa de representação, ela pertence à identidade do ser humano. Ele não sabe o que ele é. Ele só sabe se vendo concretamente projetado por aquilo que vem dentro dele. Então, esse cinema e o audiovisual é talvez a arte mais antiga da humanidade. Inclusive essa que se movimenta, porque em algumas cavernas mostrava as várias pernas dos animais se mexendo, porque já tinha o sentido da mobilidade. O que eu queria dizer é o seguinte, que talvez nenhuma atividade humana, nenhuma arte, nenhuma técnica, envolve todas as ciências e todos os saberes que nós, seres humanos, temos inventado. Porque quem participou alguma vez da confecção de algum filme sabe da imensa complexidade que é para filmar cada cena, cada ato. Então, envolve a história, envolve a pesquisa, envolve a antropologia, envolve a fotografia, envolve mil coisas, e especialmente envolve
aqueles criadores que captam as tendências do tempo, mas mais ainda, captam o inconsciente coletivo de uma sociedade e transformam isso numa narrativa que pode ser projetada e transformada num filme, num documentário, num audiovisual, onde a própria cultura se vê a si mesma. Tem um grande, talvez o maior cosmólogo vivo, Brian Swimme, que coordena lá na Califórnia 100 cientistas que estudam a história do universo. E ele, como o maior cientista dessa área, diz, ele se inspira naqueles filmes futuristas que são feitos na projeção de como será a humanidade futura, como serão as guerras futuras, como é a Batalha das Estrelas. Eu me inspiro neles, porque eles projetam o inconsciente coletivo que está na humanidade e que nós, como cientistas, devemos captar essa mensagem e traduzi-la com o código que nós dominamos, que é o código da cosmologia, que é o código, então, do audiovisual, etc. Então, vejam como aquilo que parece fantasioso, não é fantasioso. É a fala do inconsciente coletivo da humanidade, que é projetado, que vai para além da consciência daquele que está preparando a narrativa e preparando os textos. E, às vezes, vai além dos próprios atores, que representam uma realidade que é presente, que deles, mas, ao mesmo tempo, que anuncia algo futuro. Então, veja como é complexa, importante o audiovisual e a luta de vocês para criar as condições materiais, jurídicas, políticas, para que essa arte, que é mais do que uma técnica, possa ser uma expressão das mais autênticas da identidade de um povo. Eu acho que o Brasil tem um privilégio nisso tudo, porque nós somos muitos, muitos como culturas. Vieram representantes de 60 países do mundo para constituir o povo brasileiro, que está nascendo ainda, ele não está formado ainda. Então, todos eles que vieram com essas tradições trazem as suas culturas, os seus mitos, o seu imaginário, tudo está dentro do nosso país. E ele tem uma dimensão continental. Uma coisa é você estar na Amazônia, com todos aqueles mitos fantásticos que eles têm. Outra coisa é estar você com a criatividade do Cerrado e do Nordeste, da área árida, onde o povo tem 1000 histórias para contar. Outra coisa é estar no Rio, em São Paulo, que é a cultura mais sofisticada, elaborada, acadêmica, adequada ao mais contemporâneo que temos. Então, tudo isso está dentro do nosso país. E aquilo que a Bené disse com razão, o Brasil pode ser uma referência mundial nessa arte. Nós temos artistas da maior qualidade. Pessoas que representam aquilo que o Shelton explicou esses dias num vídeo. Diz, eu não conhecia a pessoa que foi sequestrada e morta, mas eu me imbuí de tal maneira da vida, do espírito dele, que eu virei ele, que eu tive os sentimentos dele, seja como pai, seja como político, seja como companheiro, eu fui ele. E por isso a importância desse filme, porque mostra a autenticidade extraordinária daquilo que ocorreu de trágico em nosso país. E hoje nós enfrentamos algo talvez único na nossa história, porque nós enfrentamos tecnologias novas que podem fazer mundos virtuais que nós sequer controlamos.
vejo que se criou, e a imprensa não fala muito isso, se criou a inteligência artificial autônoma, aquela que maneja trilhões e trilhões de algoritmos, não pergunta nada para nós, toma as suas decisões por ela mesma, cria suas histórias, e os três que criaram a inteligência intelectual artificial autônoma ficaram tão assustados que pediram 6 meses de pausa para repensar toda a questão. Porque não é impossível que a inteligência autônoma possa penetrar nos silos atômicos, lançar as bombas atômicas e decidir o fim da humanidade. E ela mesmo perecer. Então, pedir uma moratória para inventar dispositivos que, quando surgir nos algoritmos essa possibilidade, ela possa ser desmoralizada, possa ser esvaziada e eles não nos destruam. Veja, nós entregamos nosso destino a máquinas que já nos dispensam. Isso nós não podemos, porque nós temos a transcendência do Espírito, porque aquilo que está lá foi projeção nossa, nós que criamos. Então nós transcendemos a eles e devemos ter condições de colocá-los a nosso serviço e não ao eventual extermínio da vida sobre esse planeta. Eu acompanhei, deixa eu dizer um pouco da minha pouca experiência. Eu não sou um grande seguidor da produção dos filmes do Brasil e no mundo. Como vivo escrevendo, já escrevi mais de 100 livros, quem escreve está sempre atrasado, sabe? Então, qualquer tempo livre, em vez de ir para o cinema, ele fica em casa para completar o livro. E é uma perda muito grande, porque cada filme bem feito é mais do que um livro, às vezes é uma inteira biblioteca, que me ajudaria mais do que eu pesquisando, não só no Google, pesquisando pela vasta bibliografia mundial. Eu pude acompanhar de perto um filme de uma cineasta que eu acho que vai ser uma cineasta conhecida no nosso país. Adriana Miranda, filha da Márcia, irmã do Cristiano, filha adotiva minha, que acabou um filme extraordinário que está rodando por aí, ganhou todos os prêmios. Sou neta dos antigos. Ela se deslocou lá para Roraima para trabalhar com os indígenas macuxis e outros, para exatamente ver como é que eles tratam aquilo que é o segredo, caso haja uma catástrofe ecológica, o segredo de futuro da vida. Como é que eles guardam as sementes? Como é que eles trocam as sementes? Como é que eles fazem todas as festas ao redor da força misteriosa da semente? Porque o sistema dominante cortou a nossa copa, cortou nossas folhas, cortou nossas flores, cortou nosso tronco, cortou nossas raízes. Mas eles esqueceram as sementes. Então, todos esses grupos, seja de quilombolas, de MST, de indígenas, todos eles têm a casa da semente, porque dizem, na semente está tudo, está a raiz, está o tronco, está a copa, estão as folhas, estão as flores, estão os frutos. Nós, guardando a semente, guardamos o segredo da vida. Então, a opção básica que fez essa cineasta, Adriana Miranda, é privilegiar essa população que é a guardadora e salvadora da vida, que são os indígenas, que são quilombolas, que são gente do MST. Ela fez uma série sobre os 6 biomas do Brasil. Lógico, tinha
outros que financiavam, mas quem fez o filme foi ela. E eu era o ancião da montanha que acompanhava e dava conselhos sobre as questões ecológicas. Ela privilegiou não aquelas coisas visíveis, belas, que todo mundo conhece. Privilegiou os invisíveis, aqueles que ninguém falam, aquele povo que tem a cultura ancestral da agroagricultura, da família, das sementes, que conhecem os ventos, conhecem os climas, conhecem os solos. Filmou todos esses. 6 séries, vocês podem entrar no Google e vejam. Tempo da Terra, belíssimo. Pode ser passado nas escolas, porque é um grande meio de instrução. Fizemos um outro. Eu mesmo participei ativamente, Pé na Caminhada. A gente riscou o pé e colocou um F. Fé na Caminhada. Como é que é a vida das comunidades populares, comunidades de base, comunidades de direitos humanos, aqueles que são difamados, perseguidos pela grande mídia? Como é que eles criam uma cultura nova, um novo tipo de agricultura, um novo tipo de democracia participativa, uma nova forma de projetar um Brasil diferente do nosso? Então, um filme belíssimo, ganhou prêmios. Quando passamos na Alemanha, ficaram encantados, porque o filme foi muito esperto. Filmou as partes mais lindas das aves da Amazônia, do Pantanal, e, simultaneamente, as comunidades que se ocupam e trabalham com isso e as protegem. Então, toda uma atitude ecológica de mostrar essa beleza que está ameaçada e pessoas que as protegem, que lutam para que eles consigam se autorreproduzir e viver. Então, nessa preocupação, eu até fiz um vídeo que eu achei importante, porque nós entregamos na mão do Papa e ele ajudou a fazer a encíclica dele. As 4 ecologias, mostrando praticamente como é a ecologia ambiental, como é a social, como é a política, como é a econômica, como é a espiritual. Com imagens belíssimas feitas por essa Adriana Miranda. Guarda o nome, ela vai ser uma grande cineasta brasileira. Ela é muito humilde, não gosta de se mostrar, mas tem uma alta qualidade. Frequentou a considerada melhor escola do mundo nessa área, que é a Escola de Montreal, sobre filmes e audiovisuais, etc. Então, para terminar, porque vocês já estão cansando e eu já estou falando demais aqui, eu acho que o nosso futuro vai ser que sonhos nós somos capazes de projetar mediante os audiovisuais que mantenham viva a esperança de uma humanidade que não pode desaparecer. Porque nós vivemos um momento singular da nossa história, onde não o planeta, a vida no planeta está ameaçada. A Terra pode continuar avante milhões de anos, girando ao redor do Sol, mas pode sem nós. Então, eu acho que o audiovisual hoje, especialmente esse ligado à proteção da natureza, essas alternativas de tratamento com a agricultura, com as sementes, a divulgação desses que estão se multiplicando cada vez mais, esses materiais. Esses podem criar um novo tipo de consciência, de cuidado, de veneração, de profundo respeito e especialmente de pertença, que a natureza não está lá e nós estamos aqui. Nós somos natureza. Nós somos terra, que no momento avançado da sua complexidade, ela começou a sentir, começou a pensar, amar, venerar. E aí surgiu a Bené, aí surgiu o Pitanga, surgiram os seres humanos, que somos nós. Nós somos terra. Somos terra. E quando eu mandei um bilhete para o Papa, para ele colocar na encíclica dele isso, só para fazer piada,
E ele colocou, número 12 da encíclica Laudato Si, como cuidar da casa comum, coloca lá, nós somos terra, que anda, caminha, protege e tem a sagrada missão, um verdadeiro imperativo ético de guardar e cuidar dessa herança sagrada que recebemos do universo. Eu acho que hoje um dos desafios grandes do audiovisual é exatamente promover essa esperança, esvaziar todos os mecanismos de que negam os riscos que nos cercam e fazer que nós nos sintamos, de fato, partes e parcelas dessa realidade e com a missão sagrada de cuidá-la, protegê-la, para ter uma história futura, natureza e nós todos juntos. Muito obrigado. Alô? Bom, a gente já está caminhando para o final e antes que a Tatiana faça o encerramento da mesa, eu queria convidar a Raquel e o Quintino, coordenadores da mostra, para entregar uma placa de homenagem e agradecimento ao nosso professor Leonardo Boff pela presença ilustre aqui na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Então, já dado o adiantado da hora, a gente não vai abrir para os comentários e perguntas de vocês. Quero agradecer imensamente, reiterar a importância dessas falas aqui para nutrir nossas discussões nos próximos dias. Convidar você, agradecer todo mundo que generosamente dispôs do seu tempo e dos seus conhecimentos para compartilhar aqui conosco. Reforçar o convite a vocês a voltarem aqui no Centro Cultural Ives Alves, fiquem atentos à programação para os próximos debates do fórum. E convidar para acompanhar toda a mostra como um todo. Hoje à noite tem malês na praça. Não percam. Muito obrigada e boa discussão para nós.